graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. No capítulo 1, os tempos dos gentios. No tópico 2, Daniel e seus companheiros numa corte pagã, havíamos recomendados ali a leitura de Daniel, capítulo 1, e tratamos dos seguintes assuntos. Quando o cativeiro babilônico começou e por quanto tempo se estendeu? Quem são os companheiros de Daniel na terra pagã? E hoje, no tópico 3, os 4 últimos impérios mundiais. E recomendamos a leitura de Daniel no capítulo 2, para facilitar. Amém? Amados, observe. Nesse capítulo, vemos o futuro político do mundo gentílico. A expressão profética predita lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 28, a parte A, diz assim: o que há de ser nos últimos dias. Então, esses últimos dias alcança esses últimos tempos, até a vinda de Jesus e o estabelecimento do governo milenial de Cristo. Okay? Em Daniel, no capítulo 2, versículo 44, a palavra profética afirma: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Amados, observe, a matéria profética deste capítulo é tão importante que vem repetida no capítulo 7, nós vamos ver mais à frente. Uma das diferenças é que no capítulo 2, a revelação divina veio por meio de um sonho profético de Nabucodonosor. E no capítulo 7, ela veio por meio de uma visão profética concedida ao profeta Daniel. Ok? Então, a crise do rei deu a Daniel a oportunidade de ministrar a ele. Vamos entender isso melhor. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 1, a parte A, afirma: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Tá? Então, o sonho profético de Nabucodonosor ocorreu um ano após a ida de Daniel para a Babilônia, ou seja, ele ainda estava no período de formação, né? No período de formação acadêmica, já que nós vimos em aulas anteriores que era de 3 anos os cursos de formação que era ministrado no palácio. Né? Então, ele estava há um ano que estava no palácio, ok? É interessante nós memorizar isso, que lá na frente nós vamos ver que isso já deu um impulso muito grande para ele, nesse sentido. Portanto, durante o seu curso no palácio do rei. Então, Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar todo o mundo antigo. Em Jeremias, no capítulo 27, versículos 6 e 7, a parte A, lemos: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para o sirva. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho. Amados, então nós vimos aí a confirmação, né? E é bom, às vezes nós fazemos essa ida e vinda para nós termos esse entendimento, fica mais fácil. E aqui a gente observou que havia aqui um monarca com insônia. E Deus, ele dá o sono, mas também tira quando quer. E nós temos outros casos famosos na história bíblica de pessoas, ou monarcas ou reis, que tiveram insônia. Nós tivemos o caso de Assuero, lá em Ester, no capítulo 6, versículo 1, e naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Nós também tivemos o caso de Dário, né? Nós vamos ver mais na frente, está lá em Daniel, no capítulo 6, verso 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música.
e fugiu dele o sono. Okay? E lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 2, a parte A diz: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Então, observe. O rei iria analisar as causas e a razão dessa ansiedade com os especialistas em fenômenos psíquicos da época, né? Esta distinção mostra que os caldeus, como aqui é declarado, constituía de algum modo, uma classe separada de sábios. Né? E nós vimos aqui que o rei, ele se ajuntou de pessoas especialistas, magos, né, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Ok? Então, peritos em sonhos trabalhavam sobre o princípio de que sonhos e suas sequelas seguia uma lei empírica que, havendo dados suficientes, podia ser estabelecido um padrão, uma regra para análise. Daniel, no capítulo 2, verso 4, a parte A, diz: os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aqui nós queremos ressaltar essa expressão, em aramaico, né? Por que falar em aramaico? O texto está escrito em aramaico, no original, ok? Certamente há nisso uma lição para o mundo gentílico. Observe, o aramaico era uma língua do comércio e da diplomacia da época. Foi falado originalmente na Síria. Então, foi durante o seu exílio em Babilônia que os judeus adotaram o aramaico e trouxeram para Israel, ao regressarem do cativeiro. Então, era falado no país nos tempos de Jesus. Né? Então, observe, quase 500 anos ali de intervalo, e essa língua ainda era falada, né, no tempo ali de Jesus. As exigências elevadas demais do rei e os protestos dos intérpretes, como nós vimos, ou se você já viu, por isso nós vamos recomendando ali a leitura antecipadamente, dos versículos 3 a 11, se coadunam com o seu caráter, com o que se conhece acerca dos manuais dos sonhos, né? O sonho do rei esquecido. Então, Deus fala por meio de sonhos, amados. Nós temos que entender isso. E lá em Jó, no capítulo 33, versículo 15 e 16, diz: em um sonho ou em uma visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Né? E, por curiosidade, a Bíblia ela faz menção de 34 sonhos, sendo 22 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. Todo sonho não vem de Deus, mas, segundo a sua vontade, ele revela por meio de sonhos. Ok? O ser incapaz de lembrar do sonho somente deixava mais ansioso o rei e, consequentemente, mais irritado. Conforme a superstição oriental, era um mau presságio, né? Não conseguir se lembrar de um sonho. Ok? Só para nós entendermos a angústia do rei. Então, ali nós vimos o quê? Lá em Daniel, no capítulo 10, os ocultistas impotentes. Diz lá: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. Né? Então, sim, observamos a impotência, né, para revelar coisas futuras, principalmente quando isso procede de Deus. Só quando se tem
é intimidade com o Senhor. Então, aqui, nós vimos o quê? Um culto de oração da mocidade. Daniel, no capítulo 2, versículo 17 e 18, a parte A. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Mas observe, muitas coisas difíceis, né? Ou que muitas outras também que edificam, nós aprendemos, né, nesses versículos que Daniel era um homem de oração, que é bom ter amigos que oram conosco nas dificuldades, que é de grande valor e peso a oração unânime, né? Que Deus responde à oração de jovens fiéis e sinceros. Que a oração respondida deve ser seguida de louvor e gratidão a Deus. Isso serve como princípio para cada um de nós, pois as coisas que estavam ocultas para os sábios da Babilônia foram reveladas para Daniel, onde os primeiros haviam sido impotentes, o Deus do céu se mostrou capaz de revelar a seus servos o que esses precisavam saber, ok? Daniel, no capítulo 2, versículo 25. Daniel na presença do rei. Então, Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, a qual revelará ao rei a interpretação. Aqui temos um dos muitos casos de um judeu desprezado que resolve os problemas da humanidade. É o caso ali de José, filho de Jacó, esquecido numa prisão do Egito, tornando-se o salvador do mundo da época. A história se repete através dos tempos. A convicção e a autoridade espiritual de Daniel demonstram isso. Observe. Daniel, no versículo 24, a parte B. Não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Deus revela mistérios. No versículo 28, a parte A fala: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. E Daniel, diante de tão importante revelação espiritual, não se julgou superior a ninguém. No versículo 30, a parte A diz: e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Ok? E a revelação do sonho esquecido. Daniel 2, versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Então, observe, amados. O rei deve ter ficado muito emocionado quando Daniel, que nada sabia dos detalhes do sonho, começou a reproduzi-lo fielmente. Antes de dormir, o rei havia estado pensando sobre o futuro e o seu sonho refletiu os seus próprios pensamentos. Deus, porém, também estivera a falar ao rei através de sonhos. E o resumo dos versículos do 30 ao 35, como você já deve ter lido, Nabucodonosor tinha sonhado que vira uma grande estátua, ok? Não era um ídolo, era uma estátua. Da sua cabeça de ouro aos frágeis pés de barro misturado com ferro. Ela representa uma figura desequilibrada, né? Sujeita a cair e se quebrar. Então, para colaborar com esse processo,
uma pedra movida por um poder sobre-humano feriu a estátua nos pés, quebrando primeiro a eles e depois, em seguida, todas as partes da estátua. Daniel 2:36, a interpretação do sonho profético. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Na enorme estátua do sonho do rei, está predita a história das nações em evidência nos tempos dos gentios. E começando por Nabucodonosor até a vinda de Cristo, ou de Jesus, né? Aqui está os 4 últimos impérios mundiais até a vinda de Cristo. Primeiro, Babilônia, a cabeça de ouro da estátua, representa o início dos tempos dos gentios. Isso é, o Império Babilônico. Daniel 2:38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Segundo, o Império Medo-Persa, que é o peito e os braços de prata, representa a coligação do Império Medo-Persa. O segundo Império Mundial, Daniel 2:39, a parte A. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Somente depois do tempo de Nabucodonosor é que a deterioração terá lugar, quando o ouro for substituído por prata e a prata por bronze. Ok? Terceiro império, a Grécia, o ventre e os quadris de bronze. Não há pormenores aqui. No capítulo 7, sim, trata-se do terceiro império mundial, o da Grécia. Né? Daniel 2:39, a parte P. E o terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quarto império, romano. Roma, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Então, as pernas são a parte mais longa do corpo, amado, o que indica a longa extensão e duração do domínio romano, ok? Então, observe. As duas pernas correspondem à divisão do Império Romano em ocidental e oriental, que ocorreu ali em 395 depois de Cristo. Alguns pormenores interessantes desses últimos poderes mundiais revelados ao profeta Daniel naquele distante passado. Lá em Daniel 2:40 diz: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Né? Então, os 10 dedos dos pés da imagem, lá de Daniel 2, no 41 e 42, são 10 reis como forma ou a extensão final do Império Romano, nos últimos dias da presente dispensação, ou seja, que ainda vai acontecer, ok? Como se vê ali no versículo 44, a parte A, mas no dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, vamos explicar isso melhor. Esses 10 reinos, esses 10 reis, correspondem aos 10 chifres do quarto animal de Daniel, lá em Daniel 7:24. E os 10 chifres da besta, lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, e capítulo 17, versículo 3. Então, trata-se de um poder político que já existiu e que no presente momento ainda não existe, mas que voltará a existir, como registra Apocalipse 17, versículo 8, a parte A, ok? Então, os pés, parte de ferro e parte de barro, né? Observe, ferro e barro
não se mistura, não dá liga. Isso revela que, nesse tempo do fim, não haverá nações unidas, de fato, né? A propalada união das nações nesses últimos dias, através da ONU, é proforme, ok? Está previsto nessa profecia. O ferro é o governo ditatorial, totalitário, que hoje cada vez mais aumenta em todos os continentes. Só nós acompanharmos aí as reportagens, né? O barro. O barro é o governo do povo, a democracia, governo republicano, né? O barro é formado de partículas soltas, o que indica um governo do povo, como se apresenta o regime democrático, ok? Já o ferro é formado de blocos compactos, indicando o poder centralizador, ou centralizado, né? Temos hoje no mundo essas duas formas de governo. Vemos, assim, pela palavra de Deus, que a última forma de governo na Terra não será o comunismo total, né? Como, às vezes, eles apregoam, né? Ok? Então, a crescente inferioridade dos metais na estátua profética, ouro, prata, bronze, ferro, ferro com barro, isso revela que o mundo não melhora moralmente nem politicamente, e sim piora cada vez mais, né? É o que nos assegura esta profecia. Conforme o pensar deste mundo, a cabeça deveria ser de barro e os pés de ouro. Mas, ao contrário, a cabeça é de ouro e os pés de barro. A imagem de Nabucodonosor é a descrição bíblica da degeneração da raça humana alienada de Deus. O último reino mundial, lá em Daniel, nos versículos, no capítulo 2, versículo 44 e 45. Este reino é o provimento do céu. Esse reino será implantado sem a intervenção humana. Mas. No versículo 34 diz, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Essa pedra é Cristo, né? O que é uma montanha? Uma montanha nada mais é do que barro sobre diferentes formas e pressão. Isso fala de que Jesus que nasceria como homem aqui na Terra, sem intervenção humana. Isso é, sendo gerado pelo poder do Espírito Santo, e não de homens. Algo idêntico ocorrerá quando o reino de Deus for estabelecido aqui. E nós intercedemos e pedimos que seja brevemente. Isso é, será sem auxílio humano novamente. Jesus não será nomeado nem entronizado pelo homem. A sua conquista não será efetuada por armas carnais. Okay? Quanto à expressão, no versículo 45, a parte A, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Essa expressão, sem auxílio de mãos humanas. A pedra, ela bate violentamente nos pés da estátua e esmiuçoa, né? E 4 vezes está dito que a pedra esmiuçou a imagem. Nos versículos 34, 40, 44 e 45. Portanto, o mundo não findará convertido pela pregação do evangelho, e sim será destruído com violência sobrenatural a vinda de Jesus. Isso ocorrerá ali na Guerra do Armagedon, no tempo do domínio mundial das nações confederadas sobre o domínio e o comando do anticristo. No versículo 34, vemos a pedra, ela feriu a estátua nos pés, e em seguida
destruiu a cabeça, o peito, o ventre e as pernas. Isso indica que todas as formas de governo representadas por estas partes da estátua existiram entre as nações confederadas, sobre o comando da besta no futuro. Ok? No versículo 45, nós vamos agora ler ele completamente. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amados, então, a formação dos Estados Unidos da Europa, onde outrora ficava a sede do Império Romano, o mercado comum europeu também já é uma realidade, né? Como nós também já estamos aí presenciando uma moeda também única, sendo o próximo passo a criação de um banco central. Então, passo a passo está se caminhando para a realização da profecia. Okay? Daniel 2:48. O efeito da majestade divina. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, observe, como governador de toda a província da Babilônia, Daniel exerceria, né, a sua função na capital do império, permanecendo assim intimamente relacionado com o rei. A sua promoção para o cargo de chefe supremo de todos os sábios exigiria que fizesse parte da corte. Poucos homens deste mundo tiveram honra igual a Daniel, servir no mais alto posto do governo de dois dos maiores impérios que existiu, o babilônico e o medo-persa, né? O excelente espírito de Daniel, Daniel 2:49. A pedido de Daniel, constituiu-se o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Okay? Então, observe, ele estava no primeiro ano do curso, né, de capacitação ou de formação de sábios. E, antes de terminar o primeiro ano, ele já é levantado a governador. Né? Olha a mão de Deus. Então, ao galgar os degraus da fama, né, e posição, Daniel permaneceu humilde. Não esqueceu de seus amigos que o ajudaram e providenciou a elevação deles também. Tinha realmente um espírito excelente. Muitos de nós, ao sermos elevados, esquecemos de todos, até mesmo dos que nos ajudaram a subir. Né? E nós temos que tomar cuidado com essas posturas erradas nossas, né? Voltando aqui, a estátua começou como um colosso grandioso e terminou em pó. A pedra que destruiu a imagem começou como uma obra diminuta, mas depois encheu o mundo inteiro. Hein? Bem, como nós podemos verificar aí no versículo 35, a parte B. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu a terra. E para nós terminarmos aqui, amados, esse tópico, em Mateus, no capítulo 21, o versículo 42 a 44, nós temos uma explanação cabal da profecia da pedra, dada por Jesus. A própria pedra, Jesus. Né? Primeiro, a pedra rejeitada por Israel.
É Mateus 21, tá? Nós vamos ficar agora no Mateus 21, versículo 42, a parte A. A pedra que os construtores rejeitaram. Isso se refere a Israel. No passado, quando, nos dias de Cristo, a nação rejeitou a pedra. Lucas 19, 14, a parte B, diz: não queremos que este reine sobre nós. Ok? 2. A pedra angular da igreja. Versículo 42, a parte A. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso se refere à edificação da igreja no presente, tendo por base e fundamento a pedra, que é Cristo, o Criador da igreja. Terceiro, a pedra esmiuçará as nações. Versículo 44, a parte B. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Isso é futuro, e refere-se ao Senhor Jesus na sua vinda, esmiuçando as nações amotinadas contra Deus. Ok? Então, que vai dar o final da batalha ali do Armagedon, né? Quando Jesus vem com seus anjos e a igreja e coloca os pés ali, né? No Monte das Oliveiras, ok? Então, amados, na próxima aula, no tópico 4, o orgulho religioso abatido e o político castigado. Nós recomendamos a leitura dos capítulos 3 e 4 de Daniel, ok? E vamos responder a seguinte questão: qual foi a resposta do rei Nabucodonosor ao milagre da preservação dos 3 hebreus na fornalha? Qual o símbolo da árvore no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 4? Amém? Nós possamos entender, né, que Deus agindo em nosso favor, nós podemos e seremos mais que vencedores. Se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like. E ressaltamos novamente que o nosso objetivo aqui é te capacitar para que você esteja dando razão da sua fé. E você pegar esse material e estudar com seu amigo, seus parentes, né? Para que todos possam ter a mesma oportunidade que você um dia teve, de reconhecer aquilo que o Senhor fez por você e o amor de Deus por cada um de nós, né? Que nós possamos crescer em conhecimento e graça. Amém? Não esquece de deixar os seus comentários, fazer suas perguntas, né? Deixar também as suas sugestões. Vamos juntos, né? Crescer e fazer discípulos de todas as nações. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.